nosso tempo. Agora no estúdio está Carolina Corol. Dou as boas-vindas aos telespectadores da Freedom. Vamos direto para as notícias importantes. O ataque russo mais massivo desde o início da guerra em grande escala foi em Lozova, na região de Kharkiv. O alvo do inimigo foi a estação ferroviária e outros objetos de infraestrutura. No momento, há mortos e 10 feridos, entre eles crianças. Na cidade, a infraestrutura crítica foi danificada, assim como prédios residenciais e o setor privado. É o que informam as autoridades. Além disso, quase 80% de todos os consumidores da cidade ficaram sem energia. Atualmente, o fornecimento de eletricidade está sendo restabelecido e continuam os trabalhos de recuperação da infraestrutura em outras localidades da comunidade. A própria estação está temporariamente fechada. Os trens estão circulando por rotas alternativas. Por toda a área à noite foram realizados ataques. Durante a noite, a cidade foi alvo de ataques, preliminarmente com 34 enxadas. E tudo isso é infraestrutura crítica, incluindo a de transporte, estação ferroviária, subestação de tração, depósito ativo. Os danos são bastante significativos em consequência dos ataques. Mais uma vez, enfatizo que apenas a infraestrutura civil foi atingida. Não havia nem há qualquer equipamento militar ou instalação militar nesses locais no momento dos ataques. Portanto, mais uma vez, este é mais um caso de terror russo contra a nossa população. Além disso, as regiões de Zaporizhzhia, Odessa e Sumi também foram alvo de bombardeios nesta noite. Na vila de Belenkó e no distrito de Zaporizhzhia, os russos atacaram diretamente as pessoas com drones SPV. 2 pessoas ficaram feridas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou sobre isso. Ele pediu aos parceiros internacionais que aumentem a pressão sobre Moscou para finalmente pôr fim ao terror russo. O mundo agora vê que as sanções contra a Rússia e as sanções secundárias contra todos que a ajudam a lucrar com o petróleo podem funcionar, se forem suficientemente fortes. Por isso, é preciso aumentar a pressão, e isso, sem dúvida, funcionará para o bem do mundo. Agradeço aos Estados Unidos, aos parceiros europeus, aos países do G7 e a todos que agem como deve ser. Contamos com passos decisivos e substanciais. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Só nesta noite, a Rússia lançou 120 drones de diferentes tipos e um míssil balístico contra a Ucrânia. Isso foi informado pelo Comando das Forças Aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores do céu ucraniano destruíram 29 alvos. Os ataques aéreos foram repelidos pela aviação, pelas tropas de mísseis antiaéreos, pelas unidades de guerra eletrônica e de sistemas não tripulados, assim como pelos grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia. A Ucrânia já desenvolveu interceptadores para drones russos do tipo Shahed e, com o tempo, serão divulgados detalhes sobre esse novo tipo de armamento, informou Andrei Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. Segundo ele, existem algumas propostas nessa direção, sobre as quais se saberá no momento apropriado. As tropas russas começaram recentemente a usar drones a jato para ataques no território da Ucrânia. Segundo analistas, os invasores podem utilizá-los para dificultar o trabalho das forças de defesa antiaérea ucranianas. As Forças Armadas da Ucrânia registraram 51 confrontos armados na linha de frente nas últimas 24 horas. O ponto mais quente da linha de frente continua sendo essa direção. Lá, as forças de defesa repeliram 45 ataques dos russos nessa direção. O exército russo atacou 28 vezes nas direções norte Slobozhansk e Kursk, assim como em Novopavlovsk, onde os defensores ucranianos repeliram 18 ataques dos ocupantes russos em cada uma dessas frentes. No sul de Slobozhansk e em Kupiansk, foram 9 ataques em cada e em outra direção 6. Além disso, o exército russo realizou 3 ataques com mísseis e 72 ataques aéreos contra a Ucrânia, utilizou 5 mísseis e lançou 120 bombas aéreas guiadas. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram 1.120 ocupantes russos literalmente só nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão em grande escala, o exército inimigo já perdeu mais de 1.050.000 militares.
De acordo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia, na véspera, os defensores ucranianos também destruíram 2 tanques, 12 veículos blindados de combate, 28 sistemas de artilharia, 169 drones, 2 mísseis de cruzeiro, além de 93 veículos dos invasores russos. A Alemanha transferiu caças para a Polônia antes dos exercícios militares russos RU-Oeste 2025. A informação foi divulgada pelo BALD. Os aviões Eurofigher vão reforçar a defesa do espaço aéreo sobre Zezol, que anteriormente era protegida por 2 sistemas alemães Patriot. Também chegaram 150 soldados alemães. Eles vão desempenhar as funções da chamada Companhia de Prontidão, uma unidade preparada para reagir rapidamente a violações do espaço aéreo do país. Na Moldávia, a líder pró-Rússia da Gagaúzia, Evgenia Gutsul, foi condenada a 7 anos de prisão por envolvimento no financiamento ilegal do partido pró-Rússia, Shor. Além de Gutsul, a ex-secretária do Partido Central, Svetlana Papan, vai passar 6 anos na prisão. E vale lembrar que Evgenia Gutsul é acusada de financiar sistematicamente as atividades do partido do oligarca fugitivo Ilan Shor durante 4 anos. Em março, ela foi detida no aeroporto de Chisinau e colocada sob custódia. A Comissão Eleitoral Central da Moldávia, após verificações rigorosas, pediu a dissolução de 3 partidos que fazem parte do bloco pró-russo Vitória, liderado pelo oligarca fugitivo Ilan Shor. Chegou-se à conclusão de que os partidos Chance e Renascimento, Forças Alternativas de Salvação da Moldávia e Vitória agiram de forma coordenada, inclusive durante as eleições presidenciais de 2024 e o referendo sobre a adesão à UE. O apoio organizacional e financeiro vinha do próprio Shor. A comissão declarou que houve inúmeras violações, como ocultação de despesas, contribuições ilegais e realização de comícios. A Comissão Eleitoral Central encaminhará os materiais para as autoridades policiais para novas investigações das violações identificadas. As eleições presidenciais na Moldávia, lembro, acontecerão já no dia 28 de setembro, e a Rússia está pronta para gastar recursos colossais nessas eleições. Para esse fim, planeja atrair cerca de 100 euros apenas por meio de carteiras de criptomoedas. Foi o que declarou a presidente Maia Sandu. A campanha de informação direcionada aos eleitores da diáspora moldava já começou. O objetivo é reduzir a participação dos eleitores no exterior ou incentivá-los a votar em candidatos controlados pela Rússia. Essa campanha é direcionada para desmoralizar a diáspora, com o objetivo de fazê-los ficar em casa. Essas mensagens fabricadas, disfarçadas de legítimos meios de comunicação europeus, têm como alvo minar a confiança nas instituições democráticas da Moldávia e representam uma tentativa de semear discórdia entre as comunidades moldavas no exterior. Stanislav S. Krieru, conselheiro do presidente da Moldávia para questões de segurança nacional, em entrevista ao jornal Político. Foram encontrados componentes de fabricação russa em drones de ataque e, conforme informou o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, trata-se dos Shabs e Gerans que o exército do país agressor utiliza na linha de frente, bem como para ataques à infraestrutura e a civis na Ucrânia. Nos drones de ataque russos, encontramos componentes indianos. Esses são drones usados na linha de frente contra civis, em particular os Shahed e Ingerans. É necessário privar os russos da possibilidade de obter componentes de outros países e, finalmente, parar o assassinato de ucranianos. Além disso, a compra de recursos energéticos russos é um financiamento da guerra, o que não contribui para a paz. Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, no Telegram. Os Estados Unidos vão aumentar significativamente as tarifas para a Índia porque o país não deixou de comprar petróleo russo. Foi o que escreveu o presidente Donald Trump na rede social Truth Social. Nova Delhi não só compra volumes colossais de combustível, mas também o revende, obtendo enormes lucros. Na Índia, já estão buscando oportunidades para diversificar o fornecimento e negociando a compra de combustível dos Estados Unidos, Canadá e países do Oriente Médio.
Mas o principal importador de matérias-primas russas, a China, recusou oficialmente interromper a importação de petróleo russo. Segundo o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, Pequim está disposta a pagar tarifas de 100%. Quem vai contar mais é minha colega Cristina Dombrovskaya. Os Estados Unidos e a China, talvez, consigam resolver muitas divergências para chegar a um acordo comercial. No entanto, em uma questão, as posições dos dois lados continuam muito distantes. Washington exige que Pequim pare de comprar petróleo do Irã e da Rússia, mas a China rejeita categoricamente essa condição. O governo chinês declarou: coerção e pressão não levarão a nada. A China sempre garantirá seu suprimento de energia de maneiras que atendam aos nossos interesses nacionais. Da declaração do Ministério das Relações Exteriores da China na rede social X. Após as negociações com o ministro das Finanças da China em Estocolmo, o chefe do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, reconheceu: a China está levando a sério e está pronta para pagar 100% das tarifas. Segundo Bessent, Pequim se mostrou um negociador duro. Mas Washington também está levando isso muito a sério. O Senado está analisando um projeto de lei que dará ao presidente o direito de impor tarifas secundárias sobre o petróleo russo sob sanções, variando de 0% a 20%. Acredito que ele vai usar 100%, e ouvimos de nossos aliados europeus na OTAN, até mesmo do Canadá, que eles vão seguir o mesmo caminho. Esperamos que a maior parte da aliança ocidental que apoia a Ucrânia siga esse exemplo. Qualquer um que compre petróleo russo sob sanções deve estar preparado para isso. Os Estados Unidos podem adiar a assinatura do acordo comercial com a China para uma data posterior, 12 de agosto, informou o ministro do Comércio dos Estados Unidos, Jameson Green, em entrevista à Fox News. E alertou: se não for possível fechar o acordo, as tarifas sobre os produtos chineses podem voltar a subir para mais de 80%. Atualmente, as tarifas sobre os produtos da China somam cerca de 55% no total, o que é bom para nós. A China foi, por muito tempo, um jogador extremamente difícil no comércio. Sabe, nós vamos negociar com a China, queremos construir relações comerciais boas e saudáveis com a China. Mas, sem dúvida, há problemas que precisam ser resolvidos. A China continua sendo o maior comprador de petróleo iraniano e russo. De acordo com o relatório da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, em 2024, cerca de 80% a 90% de toda a exportação de combustível do Irã foi destinada a Pequim. Por dia, a China importa cerca de 1 milhão de barris de petróleo iraniano e ainda mais de petróleo russo. Segundo dados da economia de Kiev, em 2023, o fornecimento de matéria-prima da Rússia para a China ultrapassou 1.300.000 barris por dia, 20% a mais do que em março. A exportação de petróleo da Rússia é o principal recurso de receita do Kremlin, portanto, a base para o financiamento contra a Ucrânia. No dia 14 de julho, Donald Trump anunciou que imporá tarifas de 100% aos países que importarem petróleo russo, caso a Rússia não assine um acordo de paz com a Ucrânia. O objetivo disso é romper o círculo vicioso em que a China, uma ditadura comunista, compra petróleo da Rússia de Putin por um preço abaixo do mercado, o que permite que sua máquina de guerra mate ucranianos inocentes. Os Estados Unidos comentaram isso à Fox News. Especialistas sugerem que pode-se usar a questão da importação de energia russa para conseguir as condições mais vantajosas em um acordo comercial com os Estados Unidos. Até agora, não há sinais de que a China pretenda ceder a Donald Trump. A situação pode mudar. Pequim acreditará que Donald Trump não desistirá de suas intenções. E uma das formas de confirmar a seriedade dessas intenções é aumentar o fornecimento de armas para a Ucrânia. Afinal, os laços econômicos da China com os Estados Unidos são muito mais valiosos do que sua amizade com a Rússia. Segundo publicação do The Washington Post. Provavelmente, para resolver esse problema serão necessárias reuniões de alto nível, segundo analistas. Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos disse que planeja se encontrar com o presidente da China até o final do ano. Segundo Donald Trump, Xi Jinping pode vir aos Estados Unidos em visita oficial. Também está sendo discutida uma visita de uma delegação dos Estados Unidos à China.
Cristina Dombrovskaya para o canal Freedom TV. Discutiremos o próximo tópico com mais detalhes. Vamos falar sobre um novo esquema de fornecimento. Ucrânia. Assim, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, afirmou que em um futuro próximo podem surgir novos relatórios sobre a preparação de um pacote de ajuda militar à Ucrânia de outros países da OTAN, chamado PERL. Matthew Whitaker falou em comentários à Reuters. Ele destacou que o pacote dos Países Baixos é apenas o primeiro de muitos e que nas próximas semanas veremos uma série de anúncios, alguns até antes disso. O embaixador. Quando anunciarmos essa iniciativa, Quando anunciamos esse projeto, que permite aos nossos aliados da OTAN fornecer equipamentos americanos à Ucrânia para sua defesa, muitos dos nossos aliados em Kiev logo se colocaram na fila. Muitos deles pretendem unir seus fundos e recursos para fornecer armamentos e munições. Esse é justamente o principal objetivo da OTAN e o que torna a aliança tão forte. É uma plataforma onde os aliados podem se comunicar entre si, discutir todas as questões e encontrar. E lembro que os Estados Unidos da América lançaram um novo mecanismo de assistência militar à Ucrânia. Isso foi declarado pelo ministro da Defesa, Denis Shmyhal. Esse mecanismo prevê a formação de uma lista de equipamentos e munições com base nos pedidos da Ucrânia, e depois as armas serão financiadas por meio das contribuições dos parceiros. A iniciativa está sendo implementada no âmbito dos acordos entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Graças ao novo mecanismo, os países participantes e parceiros terão a oportunidade de financiar o fornecimento de armamentos e tecnologias americanas por meio de contribuições voluntárias. O mecanismo propõe a formação de uma lista de equipamentos e munições elaborada com base nos pedidos da Ucrânia, confirmados pelo comandante supremo das forças da OTAN na Europa. Novos pacotes de ajuda serão anunciados regularmente. Denis Shmyhal, ministro da Defesa, Facebook. Na véspera, a Holanda anunciou que fornecerá à Ucrânia um novo pacote de ajuda militar no valor de €500 milhão. Entre outras coisas, o pacote incluirá componentes e mísseis para os sistemas de defesa antiaérea Patriot. Isso foi declarado pelo ministro da Defesa, Ruben Brekelmans. Outros detalhes, em particular as especificações e os prazos de entrega da ajuda militar, o ministro da Defesa da Holanda ainda não especificou.